dia, meu irmão, bom dia, meu povo. Hoje, dia 22/11 de 2020, estamos aqui com o primeiro podcast, Papo no Altar. Eu, pastor Versalino Tomé, presidente da missão Derrubando Muralhas, e também apresentador do programa Derrubando Muralhas, que vai ao ar toda segunda-feira, das 7 da manhã às 8 da manhã, pela rádio 104.9 União. E também tenho aqui comigo o prazer de apresentar para vocês o pastor Gilberto Tomé, presidente do Ministério Pentecostal da Paz de Imbituba, uma missão por Imbituba, e também escritor, né? Ele escreveu o seu livro Superando o Sofrimento, num momento difícil da sua vida, que conta um testemunho bonito. E se você não adquiriu ainda esse livro, você pode adquirir, tá certo? Ele vai dizer ali aonde você consegue, tá certo? E hoje nós temos um assunto muito interessante e importante para discutir com vocês, mas deixa ele fazer as suas apresentações. Paz do Senhor, bom dia. Nós vamos iniciar esse primeiro podcast. Nós temos a certeza de que o nosso Deus, Ele fará parte conosco. O assunto hoje é um pouco delicado, polêmico, mas eu gostaria de deixar com o nosso pastor. Eu quero dizer que este programa fica na responsabilidade do Ministério Pentecostal da Paz de Imbituba, na vida do nosso diretor de mídia, diácono Josué, que tem feito um trabalho excelente, e por isso a gente está começando esse trabalho para também tentar mostrar um pouco da nossa... aquilo que a gente tem em mente nesse dia. Pastor, o que a gente faz. E se alguém quiser adquirir o seu livro? Nós temos pelo nosso site, pode ser diretamente com o Mercado Livre, ou então entrando no nosso canal, Ministério Pentecostal da Paz de Imbituba, e a gente vai adquirir. Vai ser um prazer nós autografar para vocês. Ok. Nós temos um assunto polêmico, né? A gente tinha comentado fora do ar ali e tal. Olha só, vê se você concorda conosco e já vai fazendo a sua inscrição aí, já vai dando o seu like aí, vai deixando o seu comentário. Pode um homem ter um filho com uma mulher que não seja sua esposa? O que você acha, pastor? Joga a bola para ele, hein? Nós temos que olhar a intenção disso e a vontade de Deus. Se Deus assim programa, nós sabemos que as promessas que Deus tem em nossas vidas dependem exclusivamente de nós. Mas Deus sempre tem algo diferente. E muitas vezes, uma pessoa, como no caso este homem citado, ele pode ter uma boa intenção. E então ele mesmo, humanamente falando, ele pensar que tal pessoa poderia produzir para Deus. Exatamente, foi interessante. Porque, veja só, você acha, Deus, na verdade, de Satanás, ele sempre imita Deus, né? Verdade. E a gente... Ele não cria, né? Exatamente, ele não cria, perfeitamente. Porque o Criador é o nosso Deus. Vai ficando ligado que você vai aprender muita coisa aqui, vai tirar lições aqui. Eu falou tudo, pastor. Escuta só, Deus se encarnou em Jesus Cristo e ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, não é verdade? Exato. Você acha que Satanás pode, olha só que coisa polêmica, pode vir a gerar tipo assim, o anticristo dizer que foi gerado não pelo um ato carnal de uma mulher e um homem, mas gerado. Porque existe a polêmica, pastor, desse negócio de casamento entre homem e mulher e mulher, né? Então, para ele criar... Uma invenção, né? Isso, para ele criar alguma coisa semelhante, para ele favorecer essas conjunções, ele pode criar esse fato de que ele não nasceu de um relacionamento. Porque existe, se o pastor sabe muito bem, existe a questão do clone, certo? Clone. Alguém pode até dizer... Lá na antiguidade, a Dolly, né? Isso mesmo. E o clone não parou por aí, né? Penso que não. Não, já foi gerado macaco. Que foi proibido, né? Isso, já foi gerado macaco, já foi gerado tigre. Alguns animais em extinção
Eles fizeram isso. Então, ele pode se valer dessa ciência maluca, diga-se para dizer que foi gerado, que não foi gerado uma junção carnal, mas sim foi gerado dessa maneira. Nem entendo, ele pode fazer uma imitação, por exemplo, Eva foi tirada da costela de Adão, o próprio Deus, né, fez com que Adão dormisse. Exato. Na anestesia geral, Exatamente. criada depois. E aí, então, criou a Eva. Ele pode inventar algo parecido e dizer que é um clone, ou, naturalmente falando, uma criação dele que ele não pode criar, porque o Criador é o nosso Deus. Perfeito. Ele apenas é um imitador. E sempre vai ser, né? Exatamente. Inclusive, aí a gente pode entrar, porque existe promessa de Deus que se cumpriu. Nós temos a promessa de Deus para Abraão, queria ter um filho. Exato. Né? Tanto que, isso aqui é importante, a mulher dele não creu. Perfeito. Poxa, uma idade avançada, assim que o próprio Deus veio a se apresentar para ele com essa promessa, ela riu. Uhum. Diz a Bíblia que ela riu do assunto, mas Abraão creu. Exatamente. Inclusive, nós vamos ver que ela tentou se adiantar e pedir com que ele entrasse a concubina, que veio Ismael. Exato. Ela saiu da promessa, naquilo de ter a promessa, ela saiu da promessa. Exatamente. E nós vemos que Deus tem o seu tempo. O grande problema é esse. O grande problema é esse. O ser humano em si, ele é apressado e ele quer fazer com que aconteça. Isso é verdade. E Deus não quer, Deus faz. Exatamente. Eu sempre penso e tenho colocado. A dificuldade é quando você acha que não pode. O importante é você não querer. Eu não quero tal coisa. Então você não faz. O que não pode, você tem o pensamento que tem que fazer escondido ou que não deveria ser assim. Este caso de Satanás, que pode então vir a clonar. Sim, exatamente. Imitar. Exatamente. É isso. E se você concorda ou discorda, se você tem alguma outra opinião, deixa embaixo aí nos comentários sobre isso aí. Porque pode ele querer imitar, pode não, pode acontecer dele querer imitar Deus para dizer, não, eu também. Porque houve um profeta no Antigo Testamento que Deus disse, vai, né? Mais ou menos isso, né? E pega uma mulher adúltera e tenha filho com ela, né? E houve um caso de um pastor, né, no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, até teve uma reportagem que repercutiu, uma reportagem, que ele adulterou, na verdade, essa mensagem. Ele disse, pegue uma mulher e adultera com ela. Né? Então, sim, pode um homem ter um filho com uma mulher que não é sua esposa? Então... E nesse caso, ele trocou a escritura. Talvez não, segundo nós viemos entender, na ignorância, só que ele pode ter levado isso para uma desculpa. Ele entendeu, então, que era para adulterar. Inclusive, os próprios maridos consentiam que levasse suas esposas para ele ter relações, coabitar com elas, e elas seriam abençoadas e teriam frutos. Então, mas aqui nós vamos ver que foi o próprio homem usando da carnalidade e então substituindo o espírito, porque o espírito está pronto e jamais haveria um engano, porque Deus não se engana. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se enganar. Então, nós vimos que aqui foi uma criação carnal e não espiritual. Ele se valeu de uma coisa, isso é muito interessante. A palavra de Deus é interessante, ela pode é uma espada de dois gumes. Ela tanto corta para um lado quanto corta para o outro. Por isso que Deus disse. Ela corta lá na medula da alma, né? Por isso que Deus disse, né, que Ele açoita e corrige todo a que ama. Então, a pessoa pega um versículo isolado e usa dessa maneira. Mas também nós temos na Bíblia Sagrada uma promessa de Deus feita por Eliseu, né, para aquela mulher sunamita. Ela não tinha filho. A mulher sunamita. E ele disse, vai ter um filho. A mulher de Sunami. Uhum. Né? E ela... Mas é interessante ali
que Eliseu não se tocou disso. Era importante porque Eliseu ele evangelizava naquela cidade e a mulher começou a notar que Deus trabalhava na vida dele. Então ela foi com o marido e pediu para fazer um aposento para ele, um lugarzinho para ele descansar, onde fizeram aquele quarto em cima do muro da cidade, puseram uma mesinha, uma escrivaninha para ele, um candelabro, né? Mas é interessante que quem viu isso aqui foi Geazi, Sim. o moço dele, que disse, olha, o que ela não tem é filho. Então, ela seria estéril, mas Eliseu nem tinha se tocado. É importante notar isso. A promessa de Deus tinha nada a ver com Geazi, não podia, mas foi ele que veio a fazer sobressair a vontade de Eliseu. Ele teve o sentimento. Na verdade, ele teve a visão, né? Podemos dizer isso. Ele teve a visão. Mesmo porque, se nós adiantar um pouquinho, nós vamos ver que depois esse menino veio a morrer. Exatamente. E o próprio Geazi, mandado por Eliseu, foi lá tentar ressuscitar e não conseguiu. Então, essa polêmica que você está nos passando sobre pode uma mulher ter um filho, né? Um homem querer que a mulher tenha um filho, não tem nada a ver, ou coisa desse tipo. Aí está também uma das que pode encaixar nesse assunto. Exatamente. E ainda dentro disso, nós temos outro fato também. Aí veio Gideão. Foi outro também que foi de promessa. Gideão é muito importante. Mas Gideão, se nós notarmos aqui, Deus tinha uma necessidade, porque Israel... Só um minutinho. Aí que está. Havia uma necessidade. Olha só. Então, não estou cortando, pastor, eu só estou... Havia uma necessidade. Então, Deus, ele quando atua desse jeito é porque há uma necessidade. O que o homem não vê. Exatamente. O que o homem não vê. E o que nós queremos aqui, nesse bate-papo aqui, nesse podcast, é mostrar para você que o diabo pode sugerir que há uma necessidade de um governo... Colocando na mente carnal do ser humano. De um governo mundial, uma necessidade se valendo da palavra, porque, na verdade, o mundo, praticamente, a base do mundo é cristã. A base do mundo, né? Então, se valendo do que o pastor falou, vendo uma necessidade, ele lança esse fato, que o pastor vai continuar sobre Gideão, que havia uma necessidade. Havendo uma necessidade, o que Deus fez? Deus colocou na vida. Mas assim, essa necessidade, o próprio povo tinha criado. Porque foi o povo que se afastou de Deus. O povo virou as costas para Deus. Interessante, hein? Então, o povo estava escravizado. Por quem? Por um povo que seria para Israel ter expulsado ou destruído. Não havendo isso, o povo agora cresceu e levou. Lembram lá quando Balaque, ele pediu, então, para Balaão vir abençoar o povo, ou seja, amaldiçoar, e Balaão, porque Deus não consentiu, acabou abençoando. Só que Balaão lançou um feitiço, pode-se dizer. Ele ensinou Balaque a fazer como o povo se prostituir. O povo se prostituindo veio a ter relações com as mulheres que seriam lá. E esse povo agora, por muito tempo, Israel sofrendo, mas o que fala de Gideão agora importante é que vinha esse povo e destruía a plantação dele. Ele estava destruindo o povo de Israel por uma simples coisa, pela fome. A necessidade que vinha agora era carnal. Importante esse detalhe. Viu? A necessidade era carnal, porque o povo vinha e destruía a plantação deles. O que faz, então? Um homem inteligente, Gideão, ele arranja um jeito, não se pode certificar que foi isso que levou, mas veja bem, quando a colheita estava pronta, vinha o povo, então, esse povo inimigo, e destruía a plantação. Deixava Israel em necessidade. O que ele fez? Ele criou uma estratégia. Ele foi malhar o trigo no lagar. O lagar era para malhar, para amassar a uva, fazer o suco. Este povo não ia se tocar disso. Então, ele usou estratégia. E Deus pegou isso e usou ele. Porque, se nós for olhar, Gideão, ele é aquele homem que a mãe dele era estéril.
Isso, então, é isso que eu estava comentando, né? A mãe dele era Com o estéril. pastor. E interessante que são usadas as necessidades. E o que o nosso inimigo, Satanás, ele está usando, e que é o nosso assunto predominante aqui, né? As necessidades. Ele cria a necessidade e ele mesmo apresenta a solução, que seria, que nem o pastor está trazendo, existe uma fome. Não foi criada por Deus, mas... Estava enfraquecendo Israel. Exatamente. Mas assim, ó, é importante nós estar atento, porque a própria mãe de Gideão, ela não conseguiu absorver o que Deus tinha com Gideão. Se nós notarmos, a própria mãe de Gideão, junto com o pai dele, é claro, foram reclamar dele pegar mulher que não era do povo de Israel, as monitas. Por quê? Porque que Gideão, então ele teria essa promessa, ele iria livrar o povo, e para isso Deus iria incitar ele contra o povo inimigo. Mas os pais dele não entenderam. Por isso ele não quis as mulheres, as irmãs deles, aquelas que eram do povo, e foi pegar fora. Foi onde nós encontramos a história de Gideão, que fez esse grande trabalho para Deus. Não é que Deus incita o homem para o mal, ele incita o homem para fazer a obra. Porque nós temos que entender aqui esse balanço. Nós vivemos no reino satânico. Jesus disse, esse mundo já é maligno, e o Deus desse século é o inimigo. Então, existe o reino satânico de Satanás, e existe o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é conquistado à força. Então, o reino satânico é o que? Dado de graça. Você tem que fazer a opção. Se você quiser o céu, tem que escolher. Agora, o inferno já é garantido. Então, é mais fácil para o homem ficar na manhã. É interessante. Não é verdade? É fácil. É igual aquele caso assim do vendedor. Eu falava muito para o pastor, foi vendedor, eu também fui vendedor. E eu dizia assim, até dizia para o meu filho, às vezes, quando ele queria fazer alguma venda, eu dizia para ele, não, o não tu já tens. Então, o inferno nós já temos. É porque o inferno nós já temos, então. Então, o que nós temos que lutar é pelo céu, pela salvação. Falando em vendedor, isso aqui é coisas que nós temos que pensar. Um certo homem, ele cria ali uma distribuidora e manda 2, seria tipo espias, como Deus usou, como Josué usou, ou Moisés usou, Josué e Caleb e os demais. Josué e Caleb trouxe fruto, e os demais iriam destruir, tanto que a congregação teve um prejuízo grande. Então, o que fez esse criador? Ele mandou 2 vendedores, ou algum tipo para verificar. Um certo lugar, é claro, uma baixa renda, um lugar de difícil, mas chegando lá, ele iria vender sandália de tira, chinelo. E quando chegou nesse lugar, o pessoal tudo andava descalço. Interessante, tudo descalço. Os 2 voltaram. E quando chegaram, a opinião dos 2 que eu falei, foi trazido primeiro um, depois outro. Veio o primeiro, não, lá não temos condição de vender chinelo. Ninguém usa chinelo, tudo descalço. O povo lá tem a mania de andar descalço, sei lá. É um hábito deles. Do contrário, o outro chegou e disse, meu Deus, é o lugar, lá ninguém tem chinelo, está tudo descalço. E qual que foi que venceu? Exato. O que pensou dessa maneira. Então, tinha uma necessidade, mas teria que ver como solucionar a necessidade. Exatamente. E aí você tem o lucro com isso. Exatamente. Você está acompanhando o Papo no Altar, né, do Ministério Pentecostal da Paz. Se você chegou agora, que o pastor Gilberto Tomé, presidente do Ministério Pentecostal da Paz, é escritor também do livro Superando o Sofrimento, e eu, pastor Versalino Tomé, né, apresentador do programa Derrubando Muralhas, na Rádio 104.9 União. E nós estamos num papo aqui interessante, né, que vai ser, pode gerar polêmica para você, sobre pode um homem, né, ter um filho com uma mulher que não é sua esposa, né? E nós estamos abordando esse assunto e até estamos comentando sobre isso, trazendo sobre o anticristo. Se você está chegando agora,
nós estávamos comentando, eu e o pastor, Exato. sobre o clone, de uma maneira que ele pode clonar. Enfim, você vai, do início do vídeo, você vai ter mais assunto. Mas é interessante essa colocação, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Você vai ganhar com isso. Continue conosco. E quando Jesus foi anunciado, né, pelo anjo Gabriel, havia Para Maria? e isso Sim. é como nós estávamos falando ali da necessidade. Os camaradas viram a necessidade. Um viu uma necessidade e o outro não viu a necessidade. Então, Exato. Deus viu a necessidade da salvação, né? Foi onde mandou a encarnação, a promessa de Deus que Jesus ia nascer. Na verdade, Deus ia nascer através de Jesus. Então, é aquele negócio. Pode, né? Se nós observarmos, Maria, por exemplo, ela já era prometida com José. Exato. Deus não escolheu alguém, Exatamente. Deus escolheu uma pessoa Não foi aleatório. comprometida, exato. Agora, aonde está a dificuldade de José aceitar? Perfeito. Porque não teria como, mesmo porque o entendimento de José não ia alcançar isso. Imagina. Então, a promessa de Deus se cumpre no impossível. Exatamente. É por isso que muitos dizem que tem uma promessa de Deus e querem facilidade. É dificuldade. Desculpe eu interromper. Inclusive, essa promessa que nós estamos falando de filhos, isso aí, eu considero promessa de prosperidade. Ah, mas pastor, prosperidade que eu saiba é só financeiro. Não, senhor. Não, senhor. A Bíblia diz que o filho é uma herança. Uma herança. Uma herança. Exato. E o filho, no Antigo Testamento, ele era, quem não tinha filho, na verdade, a viúva que não tinha filho era uma mulher desprezada. A esposa. Esposa. Quando ficava viúva, era Sim. desprezada por não ter filho. Então, eu considero... Tanto que os irmãos deveriam ocupar o lugar do irmão para continuar a descendência. Exato. É interessante. Então, eu considero uma promessa de um filho uma promessa de prosperidade. Então, quando é prometido um filho, é prometido a prosperidade. Vê, quando Jacó, ele teve Esaú, não, Jacó, Israel, né? Ele teve Jacó e Esaú. Quem seria aquele que iria herdar a promessa? Que iria fazer acontecer a promessa? Mas ele negligenciou, trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Exato. Depois ele até queria de volta. Exato. E daí foi usado de falcatrua, pelo nosso entendimento, pelo próprio irmão e a mãe, Rebeca. Mas, pelo contrário, ali está a dificuldade, a necessidade traz a dificuldade é que leva a Deus a trabalhar, porque Deus não te dá tudo de mão beijada. Você tem que pensar assim, ó, tem uma necessidade? Tem, mas tem que ver se essa necessidade, tem um merecimento. Porque muitas pessoas querem, mas fizeram alguma coisa para merecer? Não fizeram. Aí não vão valorizar. Exato. Então, nós vimos aqui esses dois, a mãe olhava para Jacó como aquele que, talvez assim, diz, seria um... Não, ele era organizado, eles faziam as coisas com pensamento. Enquanto que Esaú era um caçador, um aventureiro. Deu, não deu. Quando o pai manda buscar a caça para abençoar, quem foi abençoado? Quem não tinha nada a ver. Que imitou o filho. Pois então. Então, usou o mal para se dar bem. Só que o outro de nada fez para alcançar a vitória. Muitas vezes nós dissemos, o inimigo fez. O inimigo faz. Na verdade, ele não faz nada. Deus permite que ele toque para aguçar teu querer, a tua curiosidade. Com certeza. Então, esse assunto que nós estamos tratando acontece de uma pessoa que sabe, que vê a necessidade, mas que luta por alguém e valoriza. Exatamente. Não tem condições? Não tem. Mas Deus pode trabalhar através daquele querer. Claro, e interessante para nós fazer um resumo assim, mais apurado desse assunto,
com respeito a essa profecia de que pode um homem ter um filho com uma mulher que não é sua esposa. Então, Deus sempre viu a necessidade, ele trabalhou em cima da necessidade do homem. O que o diabo fez? Imitou Deus. Sim. Imitou Deus. Trabalhou em cima da necessidade e vai trabalhar. Então, por isso, essa polêmica que nós estamos falando, pode Satanás sugerir que o anticristo não foi gerado pelo uma mulher e um homem, para acompanhar esse negócio essa evolução da família que existe, a família moderna, né, a família moderna. E ele pode sugerir até que ele foi gerado pelo Espírito Santo, sendo que não, né? Sendo que não. Então, o que a gente diz aqui é que ele sempre foi mentiroso, e para nós concluir aqui, né, que ele é um enganador. Não é verdade? Se nós olhar atentamente para isso aqui, como nós já comentamos de Gideão, por que Deus escolheu Gideão? Aí vem aquela questão, por quê ou para quê? Aonde estava Gideão? Malhando trigo no lagar. Exato. O trigo seria malhado em campo aberto. O pessoal vinha e pegava. Ele se escondeu. Como que alguém iria procurar ele no lugar onde deveria estar amassando uva, se não era tempo de uva? Então, lá não seria um lugar procurado. O que Deus faz contigo e comigo? Ele nos deu inteligência, porque a Bíblia diz que a diferença nossa de um animal irracional é essa, que é a inteligência, porque a matéria todos têm, mas a inteligência só o homem tem. Então, como Deus criou-nos imagem e semelhança, Deus espera que nós tenhamos essa percepção de ter a inteligência de Deus, porque a inteligência cada homem tem, a sabedoria que é divina. Então, Deus, quando escolhe alguém, ele quer trabalhar em alguém, mas vê aquele ali prosperar, vê ele descobrir, porque está tudo patente na sua vida, está tudo na frente dele. Agora, é preciso fazer, como que uma empresa, se você tem uma visão empresarial, quando você começa a empresa, você vai olhar para aquelas pessoas que se destacam. Mas como é que você vai descobrir isso? Dando oportunidade. Então, Deus lhe dá a oportunidade. Israel estava sendo saqueado, estava sendo destruído. Gideão, por conta própria. Porque se nós perceber depois, ele simplesmente recebeu essa dádiva de Deus, essa força de Deus, fez os propósitos lá do algodão, primeiro ser molhado, depois ficar sequinho. O que ele fez? Foi lá, o primeiro ponto que ele foi fazer, destruir o Deus do pai dele, que era uma idolatria, um demônio. Interessante aquilo ali. Quando no outro dia, olha a pregação que ele fez para o pai dele, veja se não é isso aqui. Quando no outro dia amanhecer de madrugada, quem fez isso? Foi Gideão, vamos matar Gideão. O que o pai dele disse? Não, Baal não se defendeu? Baal que se defenda, não se defendeu, como é que nós vamos contra ele? Vê a pregação que ele fez para o pai, simplesmente, sem tocar em nada. Usando a arma do inimigo. Se ele vem falar para o pai dele, o chamado foi para ele, Deus deu estratégia para ele. A primeira estratégia foi malhar o trigo no lugar da uva. Com certeza. Salvou. Agora vai lá e salva a família toda. Então, não fugindo do nosso assunto, qual é o nosso assunto? É que existe uma necessidade, e nessa necessidade o nosso inimigo trabalha. Então, para imitar Deus, para não sair fora do ritmo cristão, porque como a gente falou, né? Se você está chegando agora, nós estamos aqui no Papo no Altar, pastor Gilberto Tomé, Ministério Pentecostal da Paz, pastor Versalino Tomé, e nós estamos, o diabo, ele vai lançar o anticristo numa necessidade da humanidade, porque ele criou a necessidade. Porque isso aqui é importante. O que a porte físico, a matéria, a carnalidade vê? O que está estampado. O que o Espírito vê? O que está ausente da tua vista. Então, o inimigo ele vai usar o quê? Este mundo. Que você vai olhar e aquilo vai lhe trazer resultado. Espiritualmente falando, não. Espiritualmente, Deus olha para a tua alma, que para nós é encoberto. Qual seria a necessidade
da tua alma. Agora, o espírito está pronto. E se nós buscar na sabedoria de Deus, tem uma resposta importante. É a tua salvação. Mas o carnal pensa assim? De maneira nenhuma. E é aquilo que a gente falou, né? O inferno já existe. Nós já estamos condenados. O inferno, aquilo que nós falamos aqui, é importante entender. Por que o inferno é obrigação? Porque se você não optar pelo céu, inferno você já tem. Já é natural. Agora, se você vai lutar para escapar do inferno, o problema é seu. É outra história. Então, você tem que optar pelo inferno. E a Bíblia diz que o reino de Deus é alcançado por esforço. Então, quer dizer que o reino satânico já está na mão. E já está. Quem quer viver confortavelmente neste mundo, vai se dar no final. E nós vamos encerrar esse assunto Já aqui. vamos parar? Estava tão bom. Tá bom, né? Mas eu quero que você que está nos assistindo Fique aí... com sede? Isso, fique com sede e deixe seus comentários. Que nós temos... Mas nós marcamos para quando daí? Nós vamos ter outro assunto agora. Nós vamos marcar uma data aqui e nós vamos ter outro vídeo para você. Agora, nesse aqui, nós vamos trazer esse detalhe interessante aí, né? Que Mas não completamos ali sobre o profeta que Deus mandou que ele pegasse a prostituta, lembra? Isso. Ele gerou 5 filhos com ela. Certo. E depois ela voltou para o mundo, ela voltou para o templo, ela voltou para o prazer mundano dela. Isso. Desprezou ele. Uhum. Porque disse que lá ela tinha carne, ela tinha homens, ela tinha perfume, ela tinha roupas bonitas. Uhum. Ela voltou. O que aconteceu? Quando ela, claro, já de idade, depois de 5 filhos, já não é a mesma história, já não teve o mesmo ganho. Deus mandou ele pegar ela de volta. Humanamente falando isso, parece que desprezível. Demais. Mas existe uma coisa, pastor. Isso é muito interessante, espiritualmente falando. Deus perdoa, o homem não. Você quer ver? Pensa comigo. Um homem adultera. Fez uma besteira. Sempre que se lembrar desse camarada, o que vai lembrar dele? Pecado dele. Ah. Deus não. Se houve arrependimento e ele realmente voltou e não diz agora eu não posso, mas diz eu não quero, está resolvido com Deus. É diferente. Ele vai deixar de pagar aquilo? Não, ele vai pagar, humanamente falando. Mas Deus já deu de volta a chance do céu para ele. Com certeza. Interessante, né? Demais. Interessante. Então, nós vamos deixar para você um outro assunto, vai ser isso aqui. O inferno você já tem. Bom, o céu você tem que adquirir. Então, nós vamos marcar, eu não tenho uma data ainda aqui, mas nós vamos tem marcar. que agendar, né? O inferno você já tem. Depois nós vamos ver que o nosso diretor de mídia, Isso. Josué, e o nosso diretor sonoplasta, Joseni, Exato. diáconos. Isso. E nós vamos lançar isso aí. Eu quero que você já comece a colocar seu comentário sobre esse assunto, né? Esse assunto. O inferno você já tem. O céu você tem. É aquilo que você falou do seu filho que orientou ele, ser vendedor. Um não, tu tem. Exato. Luta pelo sim. Exato. Então, O inferno já temos. Vamos lutar pelo céu, por que não? com certeza. Então, para nós fechar o nosso assunto aqui, né, eu creio, pastor, que Satanás, mesmo que ele tenta usar essa artimanha de clonagem, dizer, olha, o anticristo era uma promessa, né, era uma promessa. Como a besta, como o chip. Isso. Hoje, por que não a vacina? Exato. Vai ser uma promessa. Exato. É uma promessa que é uma promessa por uma necessidade. Então, foi gerada uma necessidade e veio o anticristo. Então, eu creio, pode ser que ele pode ser que seja apresentado como um clone, mas de repente não. De repente, eu creio que ele... Tem Satanás, a besta, o anticristo, né? Exatamente, que ele vai nascer do normal, igual qualquer um, vai aparecer. Mas se você pensa diferente, deixe seu comentário. Você tem que ver assim, ó, hoje... Por exemplo, eles querem uma pessoa como Pelé. Exato. Pegam o sêmen dele e levam como uma pessoa como a Regina Duarte. Exato. E ali em laboratório eles criam
uma pessoa disso aqui. Exato. Pode ser dessa forma que eles venham dizer que o anticristo foi gerado um super talento. Exatamente, tem muito inteligente, tem várias capacidades, atlético, Exato. ganhou um prêmio Nobel ou alguma coisa dessa natureza, é certo? Então, eu quero agradecer, nós vamos terminando por aqui, né? É uma pena, mas não vamos. sei se tem mais alguma coisa, mais alguma consideração. Tá ótimo. Esse foi o nosso primeiro podcast, né? Papo no Altar, que você vai ouvir falar Papo no Altar. Grave esse nome. Você vai ouvir falar desse nome, né? Papo no Altar. E eu quero ficar por aqui e quero dizer para você que... Eu gostaria, sim, de fazer um agradecimento por trás da câmera do nosso diácono, Josué, que tem feito esse trabalho, que eles não estão aqui, mas estão trabalhando. Nosso diácono Joseni, que faz um trabalho excelente, que estão ali trabalhando, que assim é o Espírito Santo. Ele trabalha em nós, sem nós percebermos, mas avalia muito. Faz o trabalho para a gente, exatamente. Ele faz o trabalho para a gente. Não podemos deixar de terminar sem fazer uma oração e abençoar você, que Deus venha iluminar sua mente, abrir o seu entendimento e que você deixe seu comentário, tá certo? Nós pedimos para você se inscrever no nosso canal, porque nós vamos continuar este papo, e este papo no altar só terá aceitação se nós ver a inscrição das pessoas que vão assistir a live. Então, se inscrever, dar o seu like. E qual o assunto também? Tem um assunto interessante. Exato. O próximo já pode vir de alguém que se interesse por tal. Exatamente. Porque nós vamos ter vários debates e aí nós precisamos de ideias, e ideias polêmicas. Exatamente. Pode ser sem problema. O importante é tirar dúvida. Você não pode ficar com dúvida, ok? Tá bom, então vamos fazer uma oração, pastor? Amém. Bondoso Deus, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus. Ouça as nossas necessidades, aqui, nossos Deus, problemas, nossas dificuldades. Pessoas, queremos que a mente seja toda aberta, dúvida seja tirada, Senhor, e que venha ter esclarecimento, Senhor, esclarecimento de tudo, meu Deus, que nós falamos aqui. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. E abençoe essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, agora. Que eles possam ser abençoados grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Acompanha também o programa, o meu programa, né, Derrubando Muralhas, na 104.9, União, Rádio União. Você procura aí que você vai achar, né, no YouTube. E toda segunda-feira, das 7 às 9, tá bom? Deus abençoe. Eu também peço para você nos acompanhar hoje à noite, 17h45, a partir nós teremos o nosso culto. Hoje, um culto que nós falaremos sobre missão. E na terça-feira também o nosso culto normal, que é o nosso culto de ensino. Eu convido a todos vocês para participar conosco, fazendo parte desse trabalho, levando-nos, se assim tiver aceitação, continuaremos. Quero agradecer a presença também do nosso pastor Versalino Tomé, presidente do grupo o programa Derrubando Muralhas e responsável pela missão que ali está. Ele participa conosco, ele participa desse trabalho, ele está nos ajudando, levantando a nossa missão, levando a palavra de Deus aos necessitados e mais, levando o conhecimento daqueles que querem, que é o nosso lindo céu. Amém. Deus abençoe. Bom, obrigado, pastor. Deus te abençoe. Amém. Ficamos na paz. Tamo junto. Que Deus abençoe.